Vamos lá, gente. Então, a nossa aula vai ser, vai ser de recurso de apelação, né? Continuação, já que a gente iniciou a aula passada. Na aula passada a gente viu a parte teórica e hoje a gente vai fazer a prática, certo? Vou compartilhar com vocês, então, a minha tela. Vamos lá, apelação. Compartilhar o caso, né? O caso do Leonardo. Vocês conseguiram fazer o estudo de caso, que era para fazer o recurso de interposição, a interposição do recurso? Sim. Sim? Beleza, ai que bom. Molezinha? Na verdade, eu vou ter que compartilhar. Bom, vou compartilhar o caso por enquanto, mas depois eu vou ter que compartilhar uma tela em branco, né? Porque é pra gente fazer juntos. Vamos lá. A gente tinha começado a discutir as teses pertinentes, né? Aí a gente viu que uma tese ao caso concreto seria que ele não poderia, era pena base no mínimo legal, porque ele não tinha maus antecedentes, porque a condenação, quando inimputável, né, e não gera maus antecedentes, ele era menor, então isso não vai gerar maus antecedentes. Então, aqui era um fato. Aqui tinha uma atenuante, que foi a questão da confissão espontânea, artigo 65, inciso 3, a linha D. Na terceira fase, houve incremento em razão da apreensão da arma de fogo. Também não cabe, porque... Desculpa, do uso de arma de fogo. Também não cabe, porque para aplicar tem que ser arma de fogo de verdade, não simulacro, né? Aí o regime fechado também é incabível, porque para o juiz aplicar um regime mais grave do que não vou dizer permitido, do que o adequado para aquele caso concreto, ele tem que ter um fundamento, tem que fundamentar a decisão dele. E a gravidade do crime em abstrato não é uma fundamentação hábil para isso. Deixa eu só clicar aqui. O Elvino não vai conseguir entrar. Ah, tá, achei que ele não estava conseguindo entrar. Né? Então, seria isso, essas as teses iniciais. Vamos lá. Agora eu vou compartilhar com vocês uma tela em branco, então. Para a gente fazer juntos. A interposição, vou deixar vocês fazerem para mim, tá? Eu vou colocar o que vocês falarem aqui. Já que vocês já fizeram. Lili, deixa eu permitir a Lili aqui. O que vocês estão vendo? A tela do Word. Em branco, né? Isso. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos abrir o caso aqui. Do ladinho para a gente saber o que a gente está falando. Primeiro de tudo, para quem a gente vai endereçar essa petição de interposição? Vamos lá, me ajudem. Gostaria que vocês ligassem o microfone, tá? Assim, quando for falar. Posso falar?
Pode, porque porque aqui no chat eu não vou conseguir ver, eu acho. Mas eu vou olhando o chat de vez em quando. Vai, pode falar. Para quem que a gente vai endereçar? Eu coloquei excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte, traço estado de Minas Gerais. É da primeira vara o processo, então? No enunciado constava. Perfeito. Criminal da comarca de Belo Horizonte, traço, estado de Minas Gerais. Tá, perfeito. Como é o nome do nosso cliente? Aqui a gente pode colocar o número dos autos, tá? Na prática eu não coloco, mas as provas geralmente é bom colocar assim. Qual é o nome do nosso cliente? Leonardo. Leonardo? Então, eu acho que só tá Leonardo lá em cima. Então tá, daí a gente só coloca Leonardo. Eu também não achei nenhum sobrenome. Sobrenome, não, beleza. Quando é assim, daí não pode inventar. Aí, como é uma interposição de recurso, ele já está qualificado no processo, concorda? Exato. Então, a gente coloca Leonardo já qualificado nos autos. Eu coloquei assim, um pouco diferente da senhora. A senhora colocou ali autos, número, né? Eu coloquei assim, Leonardo, vírgula, já qualificado nos autos, número, 3 pontinhos, vírgula. Pode ser. Pode ser? Uhum. Eu acho que na OAB, depois vocês dão uma olhada, se eles pontuam isso aqui, ó. Mas eu não acho, não tenho certeza, porque no dia a dia eu não costumo colocar até. Então, já qualificado nos autos supra ou nesses autos, né? Depois, menção ao advogado, certo? Eu botei vírgula. Que lhe move a justiça pública, vírgula. Pode ser também. Por seu advogado que essa subscreve, vírgula. Vou colocar como você colocou, que lhe move a justiça pública, vírgula. Como você colocou? Por seu advogado que essa subscreve, vírgula. Por intermédio, através do seu advogado, ou por seu advogado, que esta subscreve, vírgula, vem respeitosamente perante Vossa Excelência. Tá. Ó, no dia a dia, se você já tem procuração de autos, você não vai colocar aqui, com procuração em anexo. Mas, às vezes, você está sendo procurado, às vezes você foi contratado daquele ato em diante, daí é necessário colocar com procuração em anexo, certo? Entendi. Então, daí a gente pode. Claro que, assim, quando se tratar de OAB, para quem for seguir a carreira de advogado e não concurso público, né, vocês vão acabar fazendo aí os cursinhos de dicas, né, específicos. Mas creio que isso aqui também é importante para a gente saber que pode ser que ainda não haja, né, a procuração nos autos, enfim. Aí depois a menção ao juiz, certo? Exato. Aí vem respeitosamente perante Vossa Excelência, vírgula. Inconformado com a sentença que o condenou nas penas. Não preciso colocar, tipo, na pena tal, porque isso aí você vai colocar nos fatos depois. Tá. Mas pode colocar, por exemplo, inconformado com a sentença de movimento tal. De movimento tal. Quando era física, era de folhas tal, né? Agora é projúdia de movimento tal. Mas isso aqui também não é de extrema necessidade, tá? Essa parte aqui, ó. Deixa eu até grifar aqui. Mas vamos lá, pode continuar. Tá. Professora, a Luciana tá tentando entrar aí, tá pedindo para a senhora autorizar. Permitir. Tá, voltou a permitir. Ela botou assim, estou como aluno oculto. Tá, deixa eu ver aqui. Ixi, tem um monte de gente querendo entrar. Aluno oculto, beleza. Aluno oculto entrou. Ai, ai. Gil Mendes, Clau.
Ainda bem que você avisou, tinha uma galera aqui querendo entrar. Hugo. Obrigada. Santa. Tá esperando faz tempo, Bia? Uns 5 minutinhos já, professora. Eu já estava achando que o link estava errado. Tomou Viu? falta, Não entra na hora certa. Desculpa. Brincadeira. É porque eu tô com o Word aberto, daí eu não tava vendo isso. Mas ou qualquer coisa aí vocês me avisam, se mandarem alguma coisa no grupo. Então vamos lá, a gente está fazendo a petição de interposição do recurso de apelação. E agora, Alexandre? Então, daí que eu coloquei assim, né, inconformado com a sentença que condenou nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, A, inciso 1º, com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal, vírgula, interpor recurso de apelação. E o fundamento você pôs depois? Com fulcro no artigo 593, inciso 1º do CPP. Tem gente que põe antes, tem gente que põe depois o artigo, interpor, aí aqui, recurso de apelação, vírgula, com fulcro no artigo 593, inciso 1º do CPP. Inciso 1 do... vamos fazer bonitinho, né? Código de processo penal. Beleza. Tá, aí ponto, nova linha. Aí vamos pro parágrafo matador. Vai. Aí eu coloquei, requer que seja recebido, vírgula, processado, e encaminhado presente recurso, vírgula, com as inclusas razões ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Ponto. Processado e... Recebido, processado e encaminhado presente recurso. Vírgula, com as inclusas razões ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Do Estado de Minas Gerais. Beleza. Uma observação aqui. O que a gente tem que pedir é o recebimento, processamento e encaminhamento, tá? Esses 3 verbos aqui. E a gente tem que ver a questão das razões. Nesse caso aqui, já está inclusas as razões, porque como eu expliquei na aula passada, quando você faz uma prova, ou você vai resolver um caso como esse, você não vai apresentar a interposição e daqui 8 dias voltar e fazer as razões. Então, as razões já estão anexas. Mas, no dia a dia, você pode apresentar as razões posteriormente, concorda? Então, vou fazer um parágrafo aqui em vermelho, que é no caso das razões serem anexadas posteriormente. Depois, okay. Tá? Requer seja recebido, processado e encaminhado o presente recurso, vírgula. A gente pode pôr assim, quer seja recebido, processado, o presente recurso, após, vou pôr aqui, requer, vamos colocar assim, fica melhor. Requer seja recebido, processado e encaminhado, após a apresentação das... Não, peraí. Quer seja recebido, e concedido o prazo legal para a apresentação das razões recursais e... Bom, pode pôr um ponto. Após requer já seja encaminhado ao egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aqui tem várias formas de colocar esse segundo parágrafo aqui, né? Mas o que importa é ter o recebido, processado, encaminhado e a questão das razões. Já estão inclusos? Daí a gente utiliza assim.
com as inclusas. Ou você que está requerendo prazo e requer o prazo legal para apresentação. Vamos colocar um requer aqui. E ainda requer o prazo legal para apresentação das razões recursais. Aí poderia até colocar aqui, ó, para posteriormente, para que posteriormente seja encaminhado ao egresso na justiça. Ou coloca ali, após, entenderam? Enfim, a essência é o processamento, né? O recebimento, processamento e encaminhamento. Aí vocês veem a questão das razões recursais. Se ela vai ser posteriormente ou se ela já está sendo naquele momento. Para ver como que vocês vão colocar ali, beleza? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. E depois disso... Aí depois eu... Vou até observar, caso as razões... caso as razões serão apresentadas posteriormente, 2 pontos. Aí, essa parte em vermelho, né? Anotar certinho, porque às vezes alguém não está assistindo aula e só pega isso aqui depois, não vai entender. Então, vamos lá. E depois? Aí depois já temos em que, vírgula, pede deferimento, em Belo Horizonte, 15 de maio de 2017. Advogado, OAB. Agora vamos ver o prazo. Qual que é o prazo da intimação? Tinha alguém aqui tentando entrar aqui, mas sumiu. Vamos lá. Vamos ler lá no caso. Ele foi intimado da sentença numa 8 de maio de 2017, numa segunda-feira, sendo terça dia útil em todo o país. A gente tem quantos dias? São 5 dias. 5 dias, perfeito. Então, vamos lá. Terça é útil, né? Uhum. Então, vai. Segunda exclui e começa na terça. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O último dia tem que ser útil também. Então, prorroga para segunda. Então, sábado, domingo, segunda. Agora, vamos ver em dia, em data. Que dia que era segunda mesmo? 8. Aí é 9, 10, 11, 12, sexta-feira. 12, 13, 14, sábado e domingo. E 15, segunda-feira. Isso, perfeito. É isso? Isso mesmo, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia 15, nós vamos datar a nossa interposição. Ai, peraí, perdi ela aqui. Belo Horizonte, 15 de maio, né? Uhum, de 2017. Gente, na OAB não se identifiquem, tá? Por isso que, acho que para a gente pegar essa prática, a gente podia combinar de não se identificar nas nossas peças também. Porque senão vocês vão fazendo peça se identificando, depois resolvem fazer OAB lá e se identificam lá. Então, a gente podia combinar, não vou descontar ponto de quem se identificar. A gente podia combinar assim, que é para quem for fazer OAB, já pegando essa prática, tá? 15 de maio, 2017. Advogado da OAB. Perfeito. Aí a gente vai para a próxima página. Aí sim nós vamos para as nossas razões recursais. Quem tem ideia de como a gente pode começar ela? A gente começa assim, ó. Ah, tem alguém tentando entrar, peraí. Suelen Barros. A gente começa com o nome da peça. Razões de apelação. Razões de apelação. Apelante. Quem que é o apelante? Leonardo.
Leonardo, perfeito. Leonardo. Apelado. Ministério Público. A gente usa colocar Justiça Pública. Aí aqui, gente, obrigatoriamente os autos, tá? Justiça Pública, autos. Tem o número dos autos no caso? Não tem, né? Então a gente põe XXX. Aí vamos chamar os nossos julgadores. Egrégio. Tribunal. Depois, colenda Câmara. Aqui, ó, uma observação. Também vou colocar em vermelho. Ah, Jesusinho. Aqui. Quando se tratar de razões de competência do juizado, processo, vou colocar de processo, de competência do GCRIM, Juizado Especial Criminal, não vai ser colenda Câmara, vai ser colenda turma. Por quê? Porque, como eu disse a aula passada, os recursos do processo de primeiro grau vai para as câmeras recursais, mas do juizado vai para as turmas recursais, entendeu? Que são compostas por 3 juízes togados de primeiro grau. Então, turma recursal, e não para a Câmara. Acho que não vai? Tá bom, então fica aí. Beleza. Douta Procuradoria. Porque antes de ir para a Câmara, o Procurador de Justiça, que seria um Ministério Público de segundo grau, né, o órgão do Ministério Público de segundo grau, ele analisa e dá o parecer dele sobre aquele processo. Beleza? Tá. Aí, gente, a gente faz o parágrafo de puxa-saco, do puxa-saquismo. Quem conhece o parágrafo do puxa-saquismo? Aí, aqui sim, aqui, Alexandre, por que eu falei que lá na interposição você não precisa colocar que você está inconformado com a sentença tal, nananã? Porque aqui você coloca, que nas razões você coloca. Aí você começa com o parágrafo do puxa-saquismo. Em que pese... Deixa eu pôr em preto aqui. Em que pese, apesar de, né? Permitir a Charlene. Aí. Vamos lá. Em que pese o indiscutível saber jurídico do MM Juíza Co. Juíza Co é o juiz de primeiro grau, né? Impõe-se a reforma da respeitável sentença, vírgula, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 2 pontos. Aí, nós vamos começar bom, claro que tudo isso já é estrutura do recurso, mas veja bem, agora a gente vai fazer como as peças que vocês já estudaram o semestre passado. Fatos, fundamentos e pedidos, tá? Até aqui tem coisa nova, né? Que é justamente a petição de interposição, depois a estrutura aqui em cima, né? Para quem vai, como chama. Aí esse parágrafo, assim, que é o parágrafo do puxa-saquismo, que provavelmente vocês não pontuam por ele, mas que
já que eu estou ensinando, eu vou ensinar da maneira correta, né? Que fica legal e todos costumam colocar. Aí a gente vai para o que vocês já estão acostumados. Fatos, fundamentos legais e pedidos. Então, vamos lá. Como fazer os fatos, gente, de um exercício desse? Vocês vão fazer o resumo do enunciado. Deixa eu abrir o enunciado aqui na minha... Vocês vão fazer o resumo, ó. Desejando comprar um carro, Leonardo, um jovem de 19 anos, decidiu praticar um crime de roubo em estabelecimento, nananã. Ah, tem mais isso aqui, né, gente? Ele tinha 19 anos, isso aqui também vai ser atenuante. Mas vamos lá. Com a intenção, nananã. Isso aqui a gente não precisa colocar, tá? A gente coloca assim. Deixa eu chamar alguém. Alguém aí, como que vocês colocariam? Vamos fazer juntas. A gente tem que colocar, a gente tem que resumir o enunciado, não é simplesmente copiar e colar. Não, a gente tem que resumir de maneira que não fique extenso, mas que também não falte nenhuma informação, certo? Vou copiar, então, esse enunciado nos meus fatos e a gente vai editar ele, que é para vocês também conseguirem ver ele. Colar assim nesse cara. Ó, vamos lá. Vamos colocar assim, O réu. Como que a gente vai chamar ele agora? Réu? Sim ou não? Nem liga o microfone. Pode ser o apelante. Mas eu usei apelante em vez de réu. Isso, exatamente. Apelante ou recorrente. Como que o recurso é de apelação é o recorrente. Ou pode usar apelante. O réu, vírgula, ora apelante. Alguém querendo entrar? Peraí, Larissa, permitir. Ora apelante. Foi condenado à pena de... Qual foi a pena aqui? Aqui, esse parágrafo a gente já pode tirar, não vai, né? Competente, não, processo teve esse programa, foi ameaçado no foi de juízo, aqui a gente pode tirar, só para a gente ir editando, para a gente ver o que é importante a gente colocar. Esse aqui a gente pode tirar, porque lá embaixo já tem essa informação. Aqui também a gente pode tirar. Espera aí que tem gente querendo entrar. Lilian. Aqui, ó. Foi condenado à pena de... Qual que foi a pena final? 4 anos. Aqui. A pena de 4 anos de reclusão. Quantos dias multa? Não fala? Não, não fala. Tá. Em regime fechado, pela prática, não, como em curso, nas sanções do artigo 157. Cadê? Eu apaguei, né? Vocês têm aí no caso de vocês, eu apaguei aqui. Qual que é o parágrafo? Parágrafo 2º A, né? Isso. 2º A, concomitante com o artigo, né? 14, inciso 2, né? Sim. Ambos do Código Penal. Ponto. Tá, vamos lá.
Consta na denúncia, vamos constar os fatos aqui, rapidinho. Consta na denúncia, que é a peça do Ministério Público, que o apelante... vamos lá. Que o apelante dirigiu-se ao estabelecimento comercial, nele ingressou com o intuito de praticar um crime de roubo, né? Vamos lá. Decidiu praticar um crime de roubo em estabelecimento comercial. Vou colocar assim, ó. Dirigiu-se ao estabelecimento comercial vou colocar aqui, ó, com 19 anos na data do fato, que isso é importante a gente constar. Dirigiu-se a um estabelecimento comercial com a intenção de subtrair um dinheiro constante no caixa. Ponto. No momento... Tem alguém rindo aí? Então, no momento em que restava apenas um cliente, restava apenas um cliente, vírgula, o apelante simulou portar arma de fogo e o ameaçou de morte, o que fez com que ele, vírgula, o cliente, né, para ficar claro, saísse, já que a intenção do apelante era apenas subtrair. Tá, isso aqui a gente pode tirar, essa questão de ter narrado o plano criminoso, decidiu fazer sozinho, isso não é pertinente, né? Não tem interesse, a gente pode cortar isso. Isso aqui a gente já colocou, consegue acessar, ficando, mas antes de subtrair. Tá. Em seguida, a gente pode deixar assim, ó, em seguida, o apelante, vocês têm alguma ideia aí? Pode falar. Professor, você consegue aumentar um pouquinho o seu, que eu pelo menos não consigo ler. Não dá para ler direito. E eu acho que eu consigo dar zoom. Peraí. Bom, nossa, tem bastante fato aqui ainda. Obrigada. De nada. Colocamos 16. Melhorou bastante ou ainda não? Professora, a senhora Agora pode aumentar... não, assim, o layout da sua folha. Embaixo na direita tem um sinalzinho de mais. Uhum. Aí vai melhorar. Ah, beleza. Melhorou? Tá bom assim, Bia? Tá ótimo, muito obrigada. Cega. Aí tá. Em seguida, o apelante conseguiu acesso ao caixa onde fica o dinheiro, mas antes de subtrair qualquer quantia, verificou que o único funcionário que estava trabalhando no horário era o senhor arrepreendido antes mesmo de ser notado sua presença pelo funcionário, vírgula, o apelante deixou o local. Sem nada subtrair, vírgula, sendo surpreendido por policiais militares no exterior da loja. Vírgula, os quais realizaram abordagem e verificaram que não havia qualquer arma com o apelante. Beleza.
a gente coloca assim: destaca-se que o homem que fora ameaçado nunca foi ouvido, pois não foi localizado. E na data dos fatos, em responsabilizar o apelante. A gente terminou de contar os fatos, tá? Aí a gente vai contar o que aconteceu durante a instrução. Na ocasião de seu interrogatório, o apelante confirmou integralmente os fatos, destacando que se arrependeu do crime que pretendia praticar. Gente, eu não falei, né? Mas esse arrependimento, ele não dá o arrependimento posterior, né? Que ele chegou a executar, enfim. Mas ele é utilizado quando o juiz for aplicar a pena base, ele tem que utilizar isso aqui em favor do réu, né? Esse comportamento em favor do réu. Então, ele tinha que ter saído do mínimo legal, mas enfim. Em sentença, o juiz julgou procedente pretensão punitiva. No momento de fixar a pena base, reconheceu os maus antecedentes. Isso aqui é importante tudo. Na terceira fase, incrementou o magistrado 2/3, com a redução, a pena final, em regime inicial fechado. Em regime inicial fechado, vírgula. Justificando, isso aqui a gente pode deixar desse jeitinho aqui, ó. Justificando o magistrado que o crime de roubo é extremamente grave, tá? Aí isso aqui a gente tirou, apenas tomar decisão, isso aqui a gente tira, né? Que é do caso, é o enunciado, mas não é pertinente para a gente pôr no nosso recurso. Então, veja bem, ó, eu peguei o enunciado, colei aqui e a gente editou ele. A gente tira o que a gente precisa saber, mas o juiz não precisa. A gente conta para o o tribunal não precisa. A gente conta para o tribunal no que consistiu a denúncia, no que consistiu os fatos e a sentença. Os fatos não, né? Porque muitas das vezes a gente vai alegar que os fatos sequer ocorreram. Então, a gente tem que, na verdade, colocar o que está na sentença, na denúncia, e o que foi a sentença, que foi a gente fez. Primeiro parágrafo, nós sintetizamos. Foi condenada, consta da denúncia isso e isso, que a gente podia até pôr no mesmo parágrafo. Aí a gente destacou isso aqui, que era importante os magistrados de segundo grau, né, os desembargadores saberem. Magistrados de segundo grau não existe, tá? São desembargadores. Em sentença, aí a gente resume a sentença, que é contra isso aqui. É isso que nós vamos atacar, certo? Aí a gente faz aquele parágrafozinho de fechamento. Qual que é? Inconformado com a decisão. Certo? Deixa eu ver o chat aqui, se alguém colocou alguma coisa. Não? Quem já fez esse parágrafozinho? Vamos colocar ele aqui, então, vamos fazer pela primeira vez. Ocorre que a sentença ACO encontra-se... Vamos colocar assim, ocorre que o apelante não concorda com a sentença ACO, não, tem uma palavra que eu sempre uso, não concorda, irresignado com a sentença ACO, não. Com a sentença ACO, interpõe o presente recurso pelos fatos
e fundamentos a seguir expostos. Aqui, gente, ou a gente podia até repetir lá, esse finalzinho aqui, ó. Ocorre que a sentença merece reforma pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, certo? Acho que fica mais legal, porque acho que fica melhor. O que vocês acham? Ocorre que o apelante discorda, ou ocorre que a sentença merece reparo, vírgula, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Também é legal colocar assim, também já coloquei assim. Enfim, vocês têm que dizer que ele não concorda e que merece reparo pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Aí vamos lá, do direito, ou dos fundamentos legais. Ou quando você discorda, inclusive, dos fatos, você pode até abrir aqui um item 2, deixa eu me ver aqui. Quando vocês discordam até dos fatos que o Ministério Público narrou na denúncia, vocês podem colocar, tipo, um item 2, da realidade fática, entendeu? Ou seja, do que realmente aconteceu. Aí você conta a versão do réu, tá? Ou, como não é nosso caso aqui, a gente está concordando com os fatos, que a gente está discordando da dosimetria de pena, a gente vai para o direito já. Então, vamos pontuar o que a gente vai ter que fazer nessa apelação. Vamos lá. Primeiro, a pena base. Primeiro de tudo, a gente vai ter que discutir a pena base. Por quê? Porque, gente, tem duas coisas aqui da pena base. E aí? Ajudem-me. Porque a primeiro de tudo é a pena base. A gente vai ter que pedir essa pena base o quê e com base em quê? A gente falou aula passada e no comecinho da aula eu retomei. Quem lembra? Gente, vocês estão aí? Alan? Isa? Alguém aí? Alexandre? A senhora falou da idade, né? Tá. Isso vai vir na atenuante. Mas, assim, na pena base, a gente tem que pedir para que seja fixada no mínimo legal. Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Eu ia anotar aqui no meu papel, mas eu já vou anotar logo de cara. Vamos começar assim, então. Primeiramente, vírgula, tem-se que a pena base deve ser fixada no mínimo legal. Vocês estudaram, né, gente, a dosimetria de pena? Começa na pena base, depois vai para atenuante e agravante, depois, vocês lembram, né? Primeiramente, tem que se... tendo em vista o quê? Tendo em vista, primeiro, que os maus antecedentes, eles não... aliás, que sentença condenatória de inimputável não gerem maus antecedentes. Então, primeiramente, tem que ser a pena base deve ser fixada no mínimo legal. Bom, isso porque o MM Juiz Apolo, vamos colocar assim, considerou... Gente, vocês têm que fazer comigo. Eu sozinha, tadinha de mim. Peraí, que eu quero ver você. Professora, eu já me perdi tudo aqui. Eu tô digitando, já parei. Por quê? É que eu não consigo acompanhar. Eu fico escutando e vou digitando e não dá tempo. Mas, enfim, depois eu comprimido. Eu vou só prestar atenção. Tá, eu vou... Esse modelo que a gente está fazendo, eu vou pôr para vocês lá no portal, tá? Lá no AVA. Ok. Então, se vocês quiserem só ir acompanhando, pode ser. Depois eu vou colocar.
Então, ó, num primeiro momento, o que a gente vai alegar? Que a pena base tem que ser fixada no mínimo legal. Então, primeiramente, tem que ser a pena base, deve ser fixada no mesmo legal, no mínimo legal. Isso porque o MM juiz ACO, ou seja, o meritíssimo juiz de primeiro grau, considerou em desfavor do réu, ora apelante, o que ele considerou, gente? Fala bem aqui do enunciado, ó. Reconheceu a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em face de Leonardo enquanto era inimputável, aumentando uma pena em 6 meses de reclusão. Ó. A gente copia essa parte aqui, ó. Isso porque o juiz de primeiro grau considerou em favor do réu, apelante, a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em face de Leonardo, enquanto era inimputável. Isso é errado, né? A gente já discutiu A gente já discutiu isso. Deixa eu só procurar se tem uma súmula. Não achei nenhuma súmula, não. Então vamos lá. Isso porque, do apelado, não justifica o reconhecimento. Então vamos lá. Por que ele agiu errado, gente, nesse momento? Gente, eu estou analisando aqui. Eu acho que nós vamos ter que fazer um anterior aqui do arrependimento posterior, sim. Porque, veja bem, o que aconteceu nesse caso aqui? Ele só praticou ameaça, né? O roubo em si ele não praticou, e a ameaça depende de representação. Acho que nós vamos sugerir essa tese também, mas vamos continuar aqui, depois a gente coloca ela aqui no primeiro momento. Vamos lá. Isso porque o MM juiz ACO considerou em desfavor do réu era apelante existente de maus antecedentes, em razão da representação julgada procedente de face de Leonardo, enquanto era inimputável, aumentando a pena. Ocorre que a condenação de pessoa, vírgula, enquanto menor, ou seja, inimputável, condenação de menor, ou seja, inimputável, não é considerada para fins de antecedentes. Então, não pode prejudicá-lo. Eu tinha que ter alguém só para digitar e eu ir pensando. Não pode prejudicá-lo. Inimputável não é considerado. Não, vou colocar assim. Não pode prejudicá-lo penalmente. Não podendo, assim, ser considerado em desfavor do réu como circunstância que gere maus antecedentes. Professora, tem uma galera falando no chat, não sei se você está vendo. Não estou vendo, deixa eu ver. Nós vamos colocar... Então, daí a gente vai fazer assim. Antes da gente... É que eu comecei já com a pena, não tinha me atentado ainda na aula passada. Eu falei, não, acho que aqui não vai caber arrependimento posterior. Mas eu estou analisando ela ainda agora com calma. Com vocês, cabe sim. Aí nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar o que é a desistência voluntária, que a Deise colocou. O que é o arrependimento eficaz, que o Eduardo colocou, e qual dos dois vai ser cabíveis no nosso caso concreto. Combinado? Mas como eu já comecei agora a pena, vamos terminar essa questão da pena. Porque, como eu disse para vocês, no processo penal, a gente utiliza o princípio da subsidiariedade, da eventualidade. A gente começa com a absolvição, depois fala assim para o juiz, não sendo caso de absolvição,
a gente quer o mínimo legal, a atenuante, nananana. Então, como eu já comecei a falar, eu acho que é bom a gente terminar essa parte, depois a gente volta. Ou vocês já querem falar? Melhor falar, né? Tô achando, sei lá. Me enrolei aqui. Vai, vamos fazer assim, então, desse jeito aí que vocês estão propondo. Vamos colocar assim, 2.1, da absolvição. E daí, vai ser caso de arrependimento posterior eficaz ou desistência voluntária? O que vocês acham? Eu coloquei desistência voluntária. Quem tá falando? A Isa. Desistência voluntária? O que você acha, Edu? Professora, para você argumentar contra o crime do roubo, não, perdão, do crime, para você argumentar contra o crime da ameaça, aí não cabe o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz. Sim. Sim, perfeito. Gente, nesse caso, eu acho que vai caber justamente a desistência voluntária, tá? Porque ele desiste de prosseguir com a execução. Ele começou a praticar o roubo, mas ele parou na ameaça. E aí ele só responderia pelos atos já praticados, né? Exatamente. E quais são os atos já praticados? Ameaça. Então, em tese, ele responderia pelo crime de ameaça. Aí o Alan colocou bem aqui, ó. Considerando que a ameaça depende de representação e não houve representação no caso concreto, que ficou bem claro, então arquiva-se quanto ameaça. Então, vamos colocar assim? Então, vamos lá, do direito. Vamos começar pelo começo. Vocês estão vendo que vocês estão atentos. Se eu fizer assim, dá para ver normalmente que eu reduzi minha tela? Ou não? Dá. Dá? Uhum. Da absolvição. Pense que o réu, o apelante, vamos direto no apelante, deve ser absolvido no caso em Textilha, vírgula, tendo em vista ou com fundamento, vou colocar tendo em vista a desistência voluntária desse. Aí vamos colocar o artigo 15 do CP. Prevê o artigo 15 do Código Penal. 2 pontos. Deixa eu ir lá no site do Planalto pegar ele. A gente coloca ele aqui. Prevê o artigo 15 do Código Penal. Tá. O agente, nananana. Assim, vírgula, a desistência não se confunde com a tentativa, porque o juiz, né, ele considerou que foi um roubo tentado porque houve a execução da ameaça. Aqui a gente vai colocar, não, na verdade, ele não se confunde. Aqui ele só responde pelos atos praticados, certo? E ele desiste voluntariamente. Na tentativa, não. Na tentativa, ele para de executar por circunstâncias alheias à sua vontade. Essa é a diferença. Então, vamos lá. Assim, a desistência não se confunde com a tentativa. Ponto. Na tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Bom, então,
vírgula, o que não foi o caso dos autos. Vírgula, vez que o apelante foi preso já no exterior da loja, vírgula, ou seja, após desistir da prática do roubo. Na desistência, assim, o apelante, não, vou colocar o agente, né, que eu estou explicando. O agente pode prosseguir com a empreitada criminosa vírgula, porém, vírgula, antes de praticar, antes de esgotar todos os meios que tem à sua disposição, desiste voluntariamente. Então, a gente explicou aqui a diferença da tentativa. A gente falou assim, ó, aqui é caso de desistência. Desistência prevê isso, é diferente de tentativa por causa disso. Aí a gente vai colocar agora, vamos fazer uma conclusão, ou seja, no caso concreto, houve desistência, né? Então, logo, vírgula, resta claro, vamos colocar assim, resta claro, vírgula, que no caso em Testilha, o apelante poderia ter prosseguido com a prática do delito, com a empreitada criminosa, fica mais bonitinho, né? Com a empreitada criminosa, vírgula. Porém, não o fez. Ponto. E aí a gente conta a historinha. Iniciada a execução, ao verificar que o funcionário tratava-se de pessoa que possuía... Qual que era o problema dele? Era cadeirante, é isso? Isso. Então, eu vou colocar assim. Vou colocar deficiência, que possuía dificuldade de se locomover. Arrependeu-se e abandonou a prática do crime. Assim, o apelante somente responde pelo ato que praticou, qual seja a ameaça. Ocorre, porém, o que, Alan? Edu, Alan, Tati, Elaine, Denise, o que ocorre, porém? Larissa, Cássia, quem que eu tô esquecendo? Ocorre, porém, o quê? O que eu vou falar? Vou falar, então, condena por ameaça ou não? Ou tem alguma carta na manga quanto à ameaça? Não, nem o crime da ameaça, professora, também, porque, no caso, a ameaça teria que ser representada, né? Depende da representação, e o senhor lá não representou. Isso, porque o crime de ameaça é um crime de ação... De ação privada? Privada. Não, é pública condicionada. Condicionada, tá certo. Ocorre, porém,
que o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação, nos termos do parágrafo único do artigo 147 do Código Penal. Bom, assim, para o processamento e condenação do apelante por este crime, vírgula, a vítima deveria ser representado contra este, o que nunca ocorreu, conforme se denota pela denúncia. Na própria denúncia, o Ministério Público colocou, né? Então, vamos fechar. Desse modo, como que a gente chama os juízes? Excelência ou excelências? A gente chama de excelências, porque a Câmara, tem vários desembargadores, né? Então, desse modo, excelências. Requer, desde já, porque o pedido vai lá embaixo, mas vamos concluir aqui, né? Requer, desde já, a absolvição, ou seja, absolvido o apelante ante a desistência voluntária deste quanto à prática do crime de roubo, bem como pela ausência de representação quanto ao crime de ameaça. A gente fecha a nossa tese de absolvição, né? Ó, a gente começa com a nossa tese de absolvição e a gente conclui. É sempre importante, gente, antes de passar para uma próxima fundamentação, porque a gente sabe que a gente ainda vai fundamentar as questões da pena. Mas antes da gente passar para a próxima fundamentação, é importante a gente fazer esse parágrafo de conclusão, certo? Assim, requer, o que desde já pede-se, ou requer desde já, né? Porque a gente sabe que ainda nós teremos mais coisas para constar. Aí a gente coloca assim, não sendo entendimento de vossas excelências, o que não se acredita, requer a revisão da dosimetria da pena, nos termos a seguir expostos, certo? Então, concluímos a tese de absolvição, vamos para as teses subsidiárias. Então, vamos lá. Não entendendo... Vocês vão ver, vocês vão lembrar de mim quando vocês forem advogados, vocês sempre vão utilizar esse parágrafo aqui, ó. Não entendendo vossas excelências. De onde eu aprendi isso, que eu nunca mais deixei de fazer. Pela absolvição do apelante, vírgula, o que não se acredita, requer a revisão, né? A reforma ou a revisão, sei lá, revisão da pena nos termos a seguir. Bom, termos a seguir, conforme exposto a seguir e tal. Aí, primeiro a gente vai no mínimo legal. Primeiramente, tem que se a pena deve ser no mínimo legal. Isso porque o MM juiz ACO considerou em desfavor do réu, ora apelante, a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em face de Leonardo, vou colocar aqui em face do apelante, ou em face deste, né? Enquanto era inimputável, aumentando a pena em 6 meses de reclusão.
ocorre que a condenação de menor, ou seja, inimputável, não pode prejudicá-lo penalmente, não podendo, assim, gerar, ser considerado em favor do réu como circunstância que gere maus antecedentes. Aí vamos concluir. Desse modo, a pena base do réu, se quiserem colocar entre parênteses aqui, ó, primeira fase, deve ser considerada, ou deve ser fixada, no mínimo legal. Qual que é o mínimo legal do crime de roubo? Peguem lá um 57 pra gente ver. Quatro a 10 anos. Então, qual seja 4 anos de reclusão. Gente, mas peraí, como que ele foi condenado só a 4 anos? Se considerou tudo aquilo... Ah, por causa da metade da pena, da tentativa, verdade. Ou seja, 4 anos de reclusão. Ponto. Então, a primeira coisa era a pena base. Depois, a gente vai analisar a existência de agravante e atenuante. Deixa eu achar vocês aqui. Agravante e atenuante. Agravante está lá previsto no artigo 62, é o que aumenta a pena. Aqui a gente não tem não tem o que falar. Já quanto a atenuante, a gente tem duas. A gente tem a atenuante prevista no artigo 65, inciso 3D, que é da confissão espontânea, e da menoridade, que é o 65.1. Pegar lá. Sempre com o CP na mão. O 65 diz: são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Inciso 3. Ter o agente, a linha D, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Então, a gente consta esse atenuante, que seja considerado em favor do réu, tá? Requer-se, ou tem-se ainda, excelências, que devem ser consideradas em favor do apelante, as atenuantes, a confissão espontânea e da menoridade. Chama de menoridade, mas é de 21 anos, tá, gente? Porque antes era assim, né? Daí no Código Penal ficou ainda. Da menoridade. Conforme artigo 65, 1, 2, 3, deixa eu ver, confissão espontânea é o 3D. A linha D e artigo 65, inciso 1, do Código Penal, vírgula, respectivamente. Por que respectivamente? Porque o 65, uma e segunda aqui, ó, menoridade, e a primeira é a confissão espontânea. Beleza. Vez que, conforme se denota, ou conforme se verifica
Na denúncia, na própria denúncia, foi narrado isso. Na denúncia, vírgula, o apelante contava, fica mais bonito, contava com 19 anos, na data do fato. Luiz, traz um copo de água para mim, por favor. 19 anos na data do fato e, vírgula ainda, confessou ter em seu interrogatório a prática dos atos. Certo? Então, daí na segunda fase a gente pede, deixa eu colocar aqui para ver vocês. Você terminou? Nossa, copo grande. Peraí, gente, que a aula online acaba com voz, garganta, tudo. Veja bem, existe uma súmula do STF que diz que quando a pena já está no mínimo legal, na segunda fase, que é da atenuante, ela não vai abaixar. Então, ainda que o juiz considere atenuante na segunda fase, ele não abaixa, continua no mínimo legal. Mas, como eu falei, no Código, no direito penal a gente coloca tudo, porque o nosso momento é único de defesa. Imagine que o juiz não considere o mínimo legal na primeira fase, que ele aumente 6 meses. Pô, ele vai ter que diminuir esses 6 meses na segunda fase, se ele reconhecer as duas, entendeu? Outra coisa, ele reconhece e deixa de aplicar, não tem problema. Ó, realmente houve a confissão espontânea, realmente houve a menoridade relativa, porém deixo de aplicar tendo em vista a súmula tal. Deixa eu até achar a súmula aqui. STJ, não sei se é 700, alguma coisa, STJ. R$ 231. A incidência de circunstância atenuante. Peraí. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. É de 1999. Beleza? Então, em que pese, na prática, talvez reconhecer essas atenuantes, talvez não vá ter, para o nosso cliente não vai ter benefício na prática, né? Mas a gente tem que constar esse pedido, tá? Até porque existe a possibilidade dele não reconhecer o mínimo legal, beleza? Se bem que o nosso cliente vai ser absolvido, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, gente. Aí vamos para a causa de aumento e diminuição de pena. O que ele considerou ali em causa de aumento de pena? Me ajude aí, gente. O que ele considerou como causa de aumento de pena que a gente vai tentar tirar? Quem tá falando? Isa. Oi. E daí, o que ele considerou como causa de aumento de pena? Quando ele se envolveu com o tráfico, quando era inimputável ainda. Não foi isso. Não seria a Ele regulação da arma? aumentou a pena. Oi? Eu acho que ele considerou a questão da arma de fogo, né? O Da arma? de fogo. Isso, ele considerou a arma de fogo. Ele não era uma arma de fogo, né? Era um simulacro. Aí foi que eu falei para vocês, é assim, o simulacro, ele gera o reconhecimento do roubo, certo? Por quê? Porque, apesar de que foi uma ameaça
que não poderia ser levada a efeito, já que tratava-se de um simulacro, mas é considerado roubo. Então, gera a ameaça do roubo. Não é furto. Por exemplo, poderia ser desqualificado por furto, já que era um simulacro? Não, o jurisprudente entende que não. Que mesmo que era uma arma falsa, uma arma de brinquedo, gera a ameaça do roubo. Então, beleza. Só que a jurisprudência entende também que não gera causa de aumento de arma de fogo, tá? Então, vamos colocar isso no nosso documento. No nosso... Ele tem que ser fundamentado, né, pelo 158 do CPP. Sim, a questão da... Entendi, Isa. É um requisito fundamental, né, na apuração do fato. Se não tiver a arma para fundamentar que ele estava fazendo a ameaça, não tem como... Não, na verdade, tem muita decisão, Isa, que entende que não ter apreendido a arma de fogo, mesmo assim, aplica o roubo e aplica a utilização da arma. Entendeu? A não apreensão da arma por si só não gera a exclusão. Sim, mas também tem o caso foi pego em flagrante e foi, no caso, naquele caso, ele foi pego em flagrante e o próprio policial viu que ele não estava com arma. Daí tira a causa de aumento. Mas por exemplo, eu do cliente, não tem, Rafa? Oi? Do cliente que ele ameaçou, também tem esse fato. Como não conseguiram achar o cliente, ele não fez a confissão, não fez o depoimento, então não classifica. Não, isso a gente já colocou aqui em cima, ó. Quando a gente falou da absolvição pela ausência da representação contra a ameaça. A gente falou assim, ó, ele desistiu, então ele só vai praticar, ele só vai ser condenado, aliás, ele só vai responder pelos atos praticados, ele só praticou a ameaça, só que a ameaça precisa de representação, ele não representou, então a gente pediu absolvição. Aí aqui a gente vai bater em cima, aí a gente começou a bater em cima das penas, daí a gente falou assim, ó, pena no mínimo legal porque ele era inimputável, então não gera maus antecedentes, beleza. Aí depois a gente falou, ó, tem atenuante da confissão espontânea e tem atenuante da menoridade, beleza. Aí agora a gente vai falar assim, ó, o juiz também considerou em desfavor do réu a causa de aumento de pena de 2/3 do parágrafo 2º-A, considerando que a prática do roubo foi com emprego de arma de fogo. Porém, deve ser afastada essa causa de aumento de pena, por quê? Porque a causa de... o emprego de arma de fogo tem que ser arma de fogo de verdade. Nesse caso, ficou comprovado que tratava-se de um simulacro. O simples simulacro, ele gera uma ameaça, sim. Então, ele é roubo, subtração com ameaça, mas ele não gera causa de aumento de pena. Entendeu? Não sei se é isso que você está dizendo. Não, entendi sim. Era isso que eu estava dizendo, só que de um modo totalmente desconexo, sabe? Mas era isso mesmo que eu estava falando. Tá. Então, vamos lá. Vamos colocar... Tem ciência? Não. Vamos colocar... Deve ainda ser afastada a causa de aumento de pena previsto no artigo, no parágrafo, né? No parágrafo 2º-A. Segundo A, porque foi alterado em 2019, tá? Às vezes no VAD de vocês vai estar no segundo ainda. Vírgula do artigo 157 do CP. Vez que ficou demonstrado, no caso concreto, no caso em testilha, ficou demonstrado que o apelante utilizou, vírgula, na verdade, um simulacro, né? Uma arma de brinquedo.
ficou isso comprovado? Como que foi no caso? Deixa eu abrir o caso aqui. Eu tô com esse negócio de arma de brinquedo na mão, mas foi isso mesmo? Ou só não foi encontrado arma? Pelo que eu me lembro, não foi encontrado arma. Eu abri aqui para eu ler, deixa eu ver, pra gente ler, deixa eu ver. Nanã constavam folhas antecedentes. A posição. Simulou portar arma de fogo. Ah, tá. Então eu tô falando da arma. Entendi agora o que você estava dizendo, Isa. Eu tô falando que foi utilizada uma arma de brinquedo, mas na verdade, no caso, tá falando que ele simulou portar. E daí, mais embaixo, ainda fala assim, ó. Que ele foi preso em flagrante, né? E não foi encontrado nenhuma arma com ele. Então, assim, deve ainda ser afastada, nananã, vez que não ficou, vez que ficou demonstrado que o apelante, na verdade, simulou portar arma de fogo, vez que foi preso logo em seguida e não portava nenhuma arma de fogo. Entendi agora o que você estava dizendo, realmente. Mas essa tese que eu falei, gente, você não é aplicável esse caso, mas vocês levem para a vida, tá? O simulacro, ele não gera essa causa de aumento de pena. E essa questão da apreensão da arma, tem que tomar cuidado. Não é porque não apreendeu a arma que vai tirar tirar esse causamento de pena. Mas nesse caso concreto, por que a gente vai pedir para tirar? Porque ele saiu da lanchonete, já foi preso em flagrante e não tinha nada com ele, tá? Então a gente vai demonstrar que não ficou comprovado, vai citar que não ficou demonstrada a utilização de arma de fogo, mas tão somente uma simulação. Por exemplo, um caso em que eu atuei, que não foi encontrada arma de fogo com os réus. Porém, contudo, todavia, eles deram 2 disparos no tanque da moto. Então, como vai falar que eles não estavam com arma de fogo, né? Não tem como. Então, foi com emprego de arma de fogo, mas não foi preso. Não foi apreendida. Rafa, a Suelen estava com o céu, tem que desconectar. Tudo bem, Suelen, já vou fazer a presença, daí eu consto. Vamos fechar aqui, gente? Isso aqui, gente, claro, essas teses vocês podem fundamentar melhor, juntar jurisprudência, juntar doutrina, colocar o artigo da lei, tá? Mas, assim, quando você tá numa prova, né, pensando aí quem for fazer prova, você não tem nada disso em mãos. Então, assim, você tem que saber qual artigo que é. Então, coloque em mente que o 65 fala das atenuantes, o 62 das agravantes, certo? E as teses jurídicas, né? Deve ainda ser afastada, causamento, ver se ficou demonstrado que o apelante, na verdade, simulou por vez que foi preso logo seguindo. Aí, para finalizar, a gente vai falar do regime. Por fim, excelências, requer a fixação de regime inicial aberto. Deixa eu ver, se ele vai ficar na pena de 4 anos, aí a tentativa diminui. Ele é primário, né? Ele vai ficar na pena base de 4 anos. A tentativa vai diminuir 1 a 2 terços. A gente pede para diminuir 2 terços. Então, 3 vezes 4, 12. Não, calma. Ele foi condenado a 4 anos. 4 vezes 12, vezes 4, 8, coisa 1. 48 meses ele foi condenado. Mas imagine que ele vai ter a pena diminuída no seu máximo, né? Menos 2 terços. 48 dividido por 3 vezes 2. 48 dividido por 3 dá
1 vezes 3 sobre 1. Daí 2 vezes 3, 6. Sobra 2. E sobra... Ai, gente, me ajudei. 48, 1, tá. Aí abaixo 8, né? Aí dá 18. 16 meses. Vezes 2, 32 meses. 48 menos 32 vai sobrar 16 meses para ele cumprir. 16 meses dá 1 ano e 4 meses. Então é possível regime aberto. Requer a fixação do regime inicial aberto, vírgula, nos termos do artigo 33, que fala do regime inicial, parágrafo 2º, deixa eu ver se eu sei. Parágrafo 1º, incisos, a linha C. A linha C. Tendo em vista o quê? A quantidade de pena, né? Aplicada, vírgula, bem como a primariedade do réu. Ele não é reincidente, né? Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando? Vocês estão deixando falando sozinha? Como que tá? Me dá um feedback. Primariedade do apelante. E aí? Tô entendendo, Rafa. Tá tranquilo. Então, tá. Sim, Eduardo, sim. Vocês estão digitando ou vão pegar depois? Ou estão copiando o caderno? Então, beleza. Vamos colocar assim, por fins de excelência, requer a fixação, nananana, vírgula, vez que o juiz ACO fixou em regime fechado, vírgula, justificando tratar-se de crime grave, né? Como que o juiz falou lá? Deixa eu colocar lá. Aqui no começo a gente tem, né? Justificando o magistrado que tratava-se de crime extremamente grave e que aterrorizava os cidadãos, desculpa. Justificando se tratar de crime extremamente grave e que atemorizava os cidadãos de Belo Horizonte todos os dias. O que vai de encontro, ou o que, deixa eu achar uma palavra, que vai contrário, né? Gente, me ajuda. O que é contrário, né? O que é contrário com o que não é fundamentação idônea. Vou colocar, né? Deixa eu ver se vai ficar bom. Vou pôr um ponto aqui. Tem-se que o juiz ACO fixou regime justificando extremamente o que é fundamentação esta inidônea para justificar a aplicação, a fixação, né? Fixação de regime inicial mais gravoso. Gente, tem duas súmulas que falam que para o juiz
aplicar um regime mais gravoso ao recomendado, ele tem que fundamentar a decisão, tá? Então, vou colocar nos termos da súmula. Vou ver aqui no material, mas acho que é 718. Isso. 18 e 19. 18 e 19, né? Nos termos da súmula 718 e 719 do STJ. Vírgula. É do STF, Rafa. Obrigada, aluna. Veja-se. Obrigada, Isa. Aí, gente, pega. Aí, vamos colar ela aqui, né? Já que a gente tá com o Google na mão. Vamos lá, STF. Ó, 718 é essa daqui, ó. Deixa eu pegar outra aqui. Então, se cair essas teses numa provinha de vocês, vocês já tá no papo. Ó, 718. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido, segundo a pena aplicada. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada, permitir exige motivação idônea. Beleza. Eu acho que isso aqui a gente pode colocar depois, ó. Isso aqui, ó. Esse aqui. A gente vai falar assim, ó. Tem-se que o juiz fixou o que não é idôneo. Daí a gente coloca a súmula, né? Daí a gente coloca assim, excelências. Requer a fixação do regime inicial nos termos... Tá. Então, aqui, gente, a gente fecha todas as nossas teses. Acho que eu não esqueci de nada, não. Nenhuma tese, não, né? O que vocês acham? Ah, eu acho que sim. Tem mais, professor. Tem mais uma. Qual que é? Da suspensão condicionada? Não. É a do regime, não é? Por causa da ameaça. A do regime eu coloquei. Ah, desculpa. Aqui, ó. Sabe qual que é que eu não coloquei? É uma linha só. Porque o juiz, no caso ali, quando ele foi aplicar a tentativa, ele diminuiu só no mínimo, não foi? Ele diminuiu 1/3, daí a gente pede para diminuir no máximo. Então, onde nós vamos pedir? Aqui, ó. Além disso, requer que seja diminuída a pena do réu. Não, vamos colocar que o juiz colocou. Além disso, vírgula, o MM juiz ACO diminuiu a pena do apelante em 1/3, vírgula, diante do reconhecimento da tentativa, previsto conforme, né, artigo 14, inciso 2 do CP. Ponto. Ocorre que, estando as circunstâncias judiciais favoráveis, favoráveis ao apelante, requer
desde já, seja diminuída a pena em 2/3. Por quê? Porque fala assim, ó, o artigo diminuir de 1 a 1/3 a 2/3. O juiz diminuiu o mínimo possível. Certo? Por quê? Por nada, ele não fundamentou. Mas se a gente for ver, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante. Ele desistiu, na verdade, ele não vai ter reconhecido a desistência voluntária. Mas, por exemplo, ele confessou, ele não tem maus antecedentes, o comportamento dele na conduta, na prática do crime também é favorável a ele. Ele cometeu sim, mas ele desistiu. Essa questão dele não ter praticado até o final, se o juiz não considerar como desistência, ele pode considerar em favor do réu na aplicação da pena, né? Então, assim, essas circunstâncias são sim favoráveis ao réu. Então, na verdade, quando ele vai diminuir, ele poderia diminuir no seu máximo, é isso que a gente vai requerer. Eu acho que é isso, a última, depois do regime, daí a gente fecha. Aí a gente vai para os pedidos. Pedido é tenso. Vamos lá. Deixa eu dar uma melhorada nessa. Página inicial, tudo em pretinho. No 16, por no Arial. Parágrafo. Só que tá feio de ver. Aí, vamos para os pedidos. 3. Fechamos nossas teses, a gente pode trabalhar melhor nelas também, tá? Dos pedidos. Ante o exposto, requer a vossas excelências, requer-se, digne vossas excelências, antes o exposto requer-se. Gente, aqui a gente vai fazer os pedidos de acordo com as nossas teses, certo? A nossa tese inicial não é absolvição, então a gente vai começar pelo pedido de absolvição, com fundamento em tal. Depois a gente vai descendo, não entendendo, Vossa Excelência requer. O que vocês estão colocando aqui? Vou pegar depois, eu vou completar depois. Tá. Ela é longa mesmo. Os pedidos eu tenho prontinho aqui, eu vou copiar e vou colar lá. Mas sabe o que eu vou fazer então com os pedidos? Eu vou colar aqui no chat de vocês, daí vocês copiam também. E daí a gente vai discutir eles, tá? Mas enfim, o que eu estava explicando. Os pedidos, vocês comecem da tese principal, que é absolvição, e depois vai fazendo em ordem. Não sendo entendimento de Vossa Excelência, requer-se. Aí vai. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, fixação da pena, tá? Isa, que não cabe a substituição da pena. Substituição da pena tá lá no 4.4, né? E 7.7.8. 4.4. Por quê? Não, Rafa, eu queria dizer a suspensão. Na verdade, eu disse suspensão, não? Tá, suspensão do 77, né? Isso. A substituição não cabe porque o crime foi cometido em tese com violência ou grave ameaça. Por isso que não vai caber a substituição do 44. Aí vamos ver se cabe a suspensão do 77. Pena de 2 a 4 anos. Nas nossas contas, até 2 anos, né? Não superior a 2 anos. Nas nossas contas, vai dar 1 ano e 6 meses. Então, primeiro requisito, beleza. Condenado não reincidente, beleza. Não indicável a condenação anterior. Aliás, não indicável a substituição do 44, perfeito. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, perfeito. Cabe, então, a suspensão da pena. A suspensão cabe, do 77. A substituição, não. Vamos constar isso no nosso pedido também. Então, vamos lá. Deixa eu pegar meu pedido que eu fiz aqui. Deixa eu achar.
achar aqui, gente, que estão nos meus arquivos. Anteexposto requer-se. O comecinho, gente. O comecinho aqui, anteexposto requer-se. Seja... Quais são as duas palavras que não pode faltar? Conhecido e provido. Conhecido e provido, perfeito. Conhecido e provido. O presente recurso, vírgula, informando a sentença vírgula, para o fim de... Aí, agora a gente põe os pedidos. Deixa eu ir lá copiar. Ó, vou colocar aqui no chat. Seja regime fixo. Pegaram ali no chat? Requer outro sim. Cadê? Absolver o apelante do delito de roubo ante a desistência voluntária, com fundamento no artigo 386, inciso 3 do CPP. Ó, o 386, inciso 3 diz o seguinte, vou ler para vocês. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça 1 ou 3, não constituir o fato infração penal. Será que é isso? Está privado de inexistência, não haver prova, não constituir fato infração penal. Tô pensando. Acho que é isso mesmo. Isso mesmo, não constituiu infração. 3, tá. Em caso de condenação, requer, seja aplicada a pena no mínimo legal, tendo em vista a primariedade do apelante, podemos colocar assim também, e a quantidade de pena. Não, só a primariedade, né? Porque o juiz só considerou a reincidência, tá certo. Sejam reconhecidas as atenuantes previstas no artigo 61, incisos 1 e 3 do CP. Seja afastada a causa de aumento de pena consistente no uso de arma de fogo, vê se não aprova os atos de que o apelante tenha utilizado. Eu acho que tem uma aqui antes ainda. Seja diminuída a pena em 2/3, vírgula, em razão da tentativa, vírgula, tendo em vista a circunstância. Gente, favoráveis ao apelante. Entrou um ET aí na aula. B5. Seja fixado regime inicial aberto. Eu nem vou colocar ou sendo o caso semi-aberto. Vou pedir o aberto. Pela quantidade de pena que a gente pensou, acho que é isso mesmo. A linha C. B.6. Seja suspensa a pena do apelante nos termos do artigo... Gente, ele está preso? Do artigo 77 do Código Penal.
Eis que preenchidos os requisitos. Ele tá preso, vocês lembram? Ele foi convertido em preventiva, né? O flagrante dele. Vamos ver. Sim, requereu a conversão. Ele tá preso em preventiva. Então, a gente vai colocar um C aqui. Requer ainda seja expedido. Requer ainda o competente alvará de soltura. Esses daqui que eu não tinha colocado lá, né? Vou jogar lá no chat para vocês. Ah, o Edu tá vendo filme. Que isso, Edu? Que isso. Rafa, ali no alvará de soltura eu fundamentei com um artigo também. Não tem problema não, né? Oi? No alvará de soltura eu coloquei artigo também. Tem algum problema? Você já fez a peça? Não, fala aí que a gente coloca. 109 do LEP. Ei, você já fez a peça? Ah, eu tentei, né? Não sei se tá certo, mas eu tentei. Eu vou ter que alterar algumas coisas, né? Uhum. Mas eu tentei fazer. Legal. Vou ler o 109 da LEP, então, gente. De 84, né? Deixa eu achar aqui. Ai, artigo 109. Vamos ver. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade. Se outro, mediante alvará... não sei se é essa, Isa, eu acho que não. Porque não foi nem cumprida nem extinta, ele foi absolvido. Será que tem algo assim? Pois, eu acho que não, acho que deixa sem mesmo. Aí finalizou. Nesses termos, de deferimento. Ponto. Belo Horizonte. Data, gente. Qual que é a data que colocaremos? 15. Dia 15, porque é a mesma data da interposição. Então, 15 de maio de 2020, ponto. Advogado. Óbvio. Aff, Maria, que peça grande, né? Estão cansados? Um tiquinho. Essa peça é grande. Beleza, depois dá uma olhada nelas. Eu vou colocar lá daí vocês dão uma olhada, copiem, se quiserem colocar jurisprudência e tal. Mas, assim, a estrutura e as teses principais, todas as teses estão aí, a estrutura também. O que dá para fazer, além disso, é dar uma floreada, né? Colocar jurisprudência, doutrina, enfim. Fazer chamada, tá? Eu gostaria que na chamada vocês ligassem o microfone, porque eu não acabo deixando alguma coisa. Hoje é dia 3, né? Adriano Lucena. Alan, eu já vi. Ana Paula Lincoln. Ó, vamos fazer assim. Liguem o microfone porque eu não consigo ver ou respondem no chat, tá? Porque às vezes alguém deixou ligado e saiu. Então vamos lá. Alan. Adriano não tá, né? Alan, presente, beleza. Ana Paula Lincoln, presente, beleza. Antônio Carlos Paula. Não está. Bruno Vinícius Montini. Também não. Charlene. Também não. Clau. Presente, professora. Obrigada. Gente, quem responder pode ir saindo, tá? Muito obrigada e uma boa noite para vocês. Parar de gravar também, que não precisa gravar. Obrigada, tchau. Tchau. Não precisa gravar a chamada, né?